Bom dia, tudo bem com vocês? Live da manhã. O tema de hoje é: o dinheiro precisa vir fácil. Hoje a gente começou com um pouquinho de atraso, um bocadinho, um bocadão, né, de atraso. Teve algumas questões aqui, mas estamos aqui, firme e forte. Só falhamos 2 vezes desde novembro, viu? Ó, novembro inteiro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, sétimo mês. A gente vai bater o oitavo mês agora em junho. 8 meses de live praticamente ininterrupto. Vamos lá, o dinheiro precisa vir fácil. Como assim, Humberto? Se você está se esforçando demais, se você está trabalhando demais, se você está se esgotando demais para conseguir dinheiro, para conseguir escalar, para conseguir vender, é sinal que você está no caminho errado. É sinal que você está no caminho errado. Por mais que você esteja faturando bem, se você se esforça demais e você precisa se esforçar mais ainda para fazer mais dinheiro, é sinal que você está no caminho errado. Por quê? Imagina um carro. Sabe como é que funciona um carro? Um carro, ele tem 5, 6 marchas, dependendo do carro automático, 7, 8 marchas. Para que servem essas marchas? É igual uma bicicleta. Você está acelerando, você está na marcha leve, você tá indo. Só que quando a bicicleta está embalada, você pedala demais. Você pedala demais. E aí você não sai do lugar, porque é uma marcha leve, é uma marcha de giro rápido, porém você gira muito pedal e gira pouquíssimo roda. O que você tem que fazer? Você tem que ir colocando numa marcha mais pesada. Por quê? Porque você vai girar menos e a roda vai girar mais. Porém, se você for arrancar com uma marcha pesada, você praticamente não sai do lugar. Você precisa começar numa marcha leve e subindo. No carro a mesma coisa. Você está na primeira. Se você acelera e vai embora na primeira, o carro só vai fazer barulho. Ele vai ficar. E a rotação vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. 4.000 giros, 5.000 giros, 6.000 giros, 8.000 giros, você vai explodir teu motor se você não trocar de marcha. Aí tem que trocar de marcha. Vai pra segunda. Aí vai pra terceira. Vai pra quarta. Você tem que ir mudando de marcha. Se você não faz isso, o que acontece? Você não sai do lugar, você faz muito esforço. Seu motor faz muito esforço, gasta muito combustível e não sai do lugar. Então, da mesma forma, você como profissional é exatamente a mesma coisa. Se você está fazendo muito esforço para conseguir dinheiro, para conseguir se sustentar, você está igual um carro se esgoelando na primeira marcha. Não sai do lugar. Mas gasta um monte de combustível, um monte de esforço para nada. Só que existe uma falsa crença. E essa falsa crença ela é instalada na gente, principalmente quando a gente vem de um cenário como eu vim. Cenário de dificuldade, cenário de escassez. Tinha época na minha infância que eu lembro que cortavam a luz, cara. E a gente ficava sem luz, às vezes fazia um gatinho, depois ligava de novo. Teve uma vez que levaram o relógio embora, a situação estava tão feia que eles chegaram lá, eles arrancaram o relógio e a gente ficou sem relógio de luz. Muito louco. E então, assim, quando você passa por uma dificuldade assim, você pensa o quê? Você se instala uma crença de que eu preciso me esforçar muito para conseguir dinheiro. Então, geralmente, a pessoa que está crescendo economicamente, ela veio de uma situação de escassez, ela vai ter essa crença de que ela precisa se esforçar muito. Quanto mais ela se esforçar, mais dinheiro ela vai fazer. Mas, na verdade, isso não é uma verdade. Na verdade, isso mais te atrapalha do que te ajuda. Você tem que sim, em determinados momentos, dormir mais tarde, fazer a mais, trabalhar mais horas, em alguns momentos, mas tem que existir um até quando. Se não existe um até quando na tua cabeça para isso, você não cresce. Por quê? Porque você precisa trocar de marcha. Senão você só vai esgoelar. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, de troca de marcha muito simples. A minha esposa, ela começou fazendo design de sobrancelhas. Ela cobrava R$ 20 no design de sobrancelhas em 2017. R$ 20 no design de sobrancelhas. Se você colocar que ela conseguia fazer 10 por dia, faz as contas, dá R$ 200 por dia. Ela conseguia fazer atendendo no talo. Se você colocar R$ 200 por dia vezes 10 dias, dá R$ 2.000. Vezes 20 dias dá R$ 4.000. Geralmente as pessoas atendem 22 dias. R$ 4.400. Então ela vai trabalhar que nem uma doida e ela só vai conseguir fazer R$ 4.400. Agora, quando ela inseriu a micropigmentação, procedimento de maior ticket, ela começou cobrando R$ 350. Ela conseguia fazer
se esforçando muito, 3 clientes no dia. Mas assim, lotado o dia, 3 horas por procedimento, 3, 6, 9, trabalhando pra caçamba. Mas você coloca aí 350, dá 700, 1050. 1050, vamos arredondar para 1000 para ficar mais fácil. 1000 vezes 22 dias dá 22 mil reais. Então, opa, uma pessoa que só conseguia fazer 4 mil se esforçando pra caramba, descendo reio, passa a conseguir fazer 22 mil. Só que aí que tá a sacada. Ela bateu esses 22 mil. E aí? Para chegar no próximo nível, ela vai precisar fazer alguma coisa. Do contrário, ela vai ficar esgoelando na segunda marcha. Ela cansa. E aí aconteceu isso com a gente também. A Letícia cansou em determinado momento, não estava dando mais, a gente estava atendendo pra caramba, estava fazendo muito dinheiro, mas para fazer mais do que esses 22 mil, tinha que atender mais, tinha que atender de noite, de manhã, enfim, feriado, domingo, sábado a gente nunca atendeu, sexta-noite não, mas feriado, domingo, chegou uma hora que ela falou, não, não dá, não dá, não dá, ela tava pirando. É o quê? É a risgoelando. Então o que, que a gente teve que fazer? Subir preço. Então, 350, quando a gente saiu do Brasil, a Letícia estava cobrando 850. E ela conseguia fazer mais procedimentos, ela ganhou eficiência de tempo. Eu estava falando sobre isso no projeto 30 dias essa semana, ela ganhou eficiência de tempo. Então ela fazia num determinado tempo, começou a fazer em outro tempo. E aí o que, que aconteceu? A performance começou a subir. Ela não fazia mais só 3, ela conseguia fazer 5 por dia. Tá? Mas vamos contar 3, porque a gente nunca conta com a agenda cheia. 3 vezes 850. Então, 8, 8, 16. 1.650, 1.900, mais 800, 2.750. Então, 3 procedimentos ela conseguia fazer 2.750 por dia. Se a gente for multiplicar isso por 10 dias trabalhados, a gente está falando de 27.500. Se a gente for falar de 20 dias trabalhados, 27.500 multiplicado por 2 dá 40, 54, 55 mil reais. Vezes 20 dias, 55 mil reais. Se a gente for pegar os 2.700 aqui também, dá 62, 61 mil reais. Oh, tô bom de conta de cabeça. 61, 62 mil reais ela conseguia fazer. Isso com margem de cliente folgando e tudo mais. Olha a diferença. Uma profissional que consegue chegar a 67 mil reais para uma profissional que só conseguia chegar em 4.400. O esforço, o mesmo. O mesmo esforço. Você consegue perceber aqui que é o mesmo esforço? O que, que mudou? Técnica nova, velocidade, percepção de valor e preço, tudo isso muda. Só que aí vai nivelando também. Você quer chegar no próximo nível, e aí? Formação? Você quer chegar no próximo nível, o que você tem que fazer? Vender produto. Você tem que escalar na pirâmide. Eu falo sobre isso no projeto 30 dias. Existe uma pirâmide. No início da pirâmide são as clientes comuns. Elas vão nos salões comuns, gostam de pagar barato. Um pouco mais acima nessa pirâmide, a gente vai ter quem? As melhores clientes, elas querem ir nas melhores profissionais. Sobe um pouquinho a pirâmide, tem as profissionais comuns. Menos gente, profissionais comuns atendem as clientes comuns. Sobe mais a pirâmide, tem as melhores profissionais que atendem as melhores clientes. Sobe um pouco a pirâmide, tem as formadoras, que elas estão acima, elas vendem para as profissionais e para as melhores profissionais. Se você subir mais acima, a gente tem as marcas no topo da cadeia. As marcas de produtos, elas vendem para todo mundo. Ela vende para cliente final, ela vende para cliente, para melhor profissional, para os piores profissionais. A marca domina aqui. Quanto mais você ascende nessa pirâmide, mais você vai influenciar os de baixo. Mais você vai conseguir vender coisas que não dependem do seu tempo. Como, por exemplo, produto. Como, por exemplo, uma profissional fazendo com você. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer. Formação, mentoria. Você começa a ter mais possibilidades. Aí desses 70 mil, você consegue fazer 100 mil por mês. Você consegue fazer 150 mil por mês. Você consegue mudar completamente a realidade. É escalável. Tanto que tem profissional que é rico, literalmente. Só que aí a pessoa que está embaixo da pirâmide, ela se inspira na profissional que é rica. Aquela profissional tem o carrão, tem o casão, tem a vida foda.
Só que aí aquela profissional que ganha 4.400 se matando, fazendo procedimentozinho barato, ela quer se comparar. Um dia eu vou chegar lá. Só que o trabalho que ela faz aqui é incompatível com o trabalho que é feito aqui. E ela quer fazer o mesmo trabalho. E aí ela fica se esforçando, descendo o rio de trabalhar, trabalhar. E ela nunca chega. E nunca vai chegar desse jeito. Por quê? Porque não é só trabalhar. Não é só se esforçar. Tem que trabalhar certo. Tem que trabalhar direito. Se você não trabalha direito, se você não faz o jogo daquele faturamento, não vai. Ela tem que mexer com produto, ela tem que mexer com mentoria, ela tem que mexer com outras coisas. Ela tem que subir na pirâmide aqui, ela tem que atender clientes high ticket. Ela tem que ter procedimentos high ticket. Senão ela vai trabalhar muito e não vai ver a cor do dinheiro. Quem trabalha demais não vê a cor do dinheiro. Qual que é um ponto aqui também do profissional de destaque que eu vou trazer para você? Geralmente, um profissional muito referência, ele não atende todos os dias. Se ele estiver atendendo todos os dias, ele também tá morto na escala, ele não consegue sair daquilo. Mas geralmente um profissional referência, ele não atende todos os dias. Por quê? Porque ele precisa ter tempo de pensar. Ele precisa ter tempo de fazer marketing, precisa ter tempo de cuidar de negócios, precisa ter tempo para respirar, precisa ter tempo para fazer braiding, ir para lugares, curtir a vida, etc. Tá entendendo? E aí o que acontece? A pessoa que tá na mentalidade de trabalhar que nem doida, atender que nem doida, ela não chega lá. Porque ela tá sempre pensando que ela tem que estar atendendo. Não é só atendimento, não é isso. Senão não sai do lugar. Senão não vai. Tá? Então a grande mensagem que eu tenho hoje para você é o seguinte: abandone essa crença do esforço, senão você vai correr demais sem eficiência. O meu carro, ele marca o consumo de combustível em tempo real. Então eu aperto um botão aqui, eu consigo ver quanto que está gastando de combustível. Ele é a diesel. Então, se eu acelero muito aqui para ficar arrancando o carro, não, é normal, vai. Eu faço 15 quilômetros por litro de diesel. O normal, andando na cidade. Se eu vou para a estrada andando numa média de 120 quilômetros por hora, eu consigo fazer 20 quilômetros por litro, 22 quilômetros por litro. Vai contando lá, vai aparecendo. Se eu ando devagar, eu consigo fazer 23, 24 quilômetros por litro. É muito eficiente, é um carro grande, consegue fazer isso. Agora, eu piso mais. Quando você pisa, média de 140, 160, 150, aí o consumo cai. Vai para 12 quilômetros por litro, 10 quilômetros por litro. 12, uma média de 12 quilômetros por litro mais ou menos. Porque eu tô acelerando, tô puxando. Agora, você percebe que o meu consumo na cidade ele é muito maior do que o meu consumo em alta velocidade na estrada, que eu consigo fazer até 20 quilômetros por litro. Por quê? Porque para um carro parar e vencer a inércia e arrancar, ele gasta mais combustível do que se mantendo em alta velocidade. Quando eu me mantenho em alta velocidade, o carro está lá estável. Agora, quando eu estou saindo do lugar, eu estou dando mais giro no motor. Mais força. Mais força. Da mesma forma. Tem gente aqui que está cansada, sobrecarregada, porque está o tempo inteiro. Tá igual um motor esgoelando, não troca de marcha, não consegue. Tá trabalhando pra caramba e não vê a cor do dinheiro. Mesmo que você esteja vendo a cor do dinheiro, se você tá trabalhando muito, o dinheiro tá vindo difícil, você tá no caminho errado. Você precisa mexer com isso. Porque uma hora ou outra a conta chega. Uma hora ou outra a performance diminui. Uma hora ou outra a demanda de clientes diminui. Uma hora ou outra as coisas acontecem. E aí? E aí? Você não vai construir aquilo que você sonhava. Eu vejo muita gente decepcionada, triste. Pô, eu tô trabalhando tanto. Aí a pessoa começa a gastar compatível a vida que ela quer ter. Porque ela chegou no topo de atendimento. Aí ela quer viajar, ela quer comprar casa, comprar um bom carro, quer não sei o quê. Só que a vida dela não chegou lá. O esforço chegou lá. E ela fala, pô, eu tô me esforçando tanto. Eu sou bem sucedida de cliente. Ela começa a gastar. Aí ela fala, pô, eu não consigo sustentar essa vida. Aí ela começa a ficar frustrada. Ela já tá cansada porque ela tá atendendo muito. Ela ainda fica frustrada porque ela tá atendendo muito, mas não tá conseguindo bater os sonhos dela. As realizações dela, mal pagar as contas. Aí você vê um monte de gente endividada. Acontece isso muito com um médico.
Tem muito médico endividado. Acontece isso muito com profissionais grandes que estão endividadas, pagando um monte de coisa. Aí que ela tem que trabalhar pra caramba mesmo. Aí que ela tem que se esforçar mesmo. Porque senão as contas não fecham. E aí ela vira escrava. Ela simplesmente coloca uma coleira, duas algemas, e ela vira escrava da própria empresa. Então essa mentalidade de esforço, ela tem que ser quebrada. Porque não é o esforço. Como eu falei no início da live, vai ter momentos que você vai ter que trabalhar do início ao fim do dia, vai ser forte. Mas isso não é o natural. Não é o para sempre, senão você não cresce. Principalmente se for trabalhando em atendimento só. Que você não tiver tempo para traçar uma estratégia, para estudar, para ler um livro, para pensar, para desenhar fio, para treinar, para fazer marketing. Não vai. Tá? Então a grande mensagem de hoje é: abandone a falsa crença do esforço. Não é o esforço que vai te trazer mais resultado. É fazer direito, é inteligência. Tá bom? Vamos fazer a nossa conexão de hoje. Fecha os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes, se conectando com o presente, com o agora. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos imensamente por cada uma das pessoas que esteve ao vivo na live, pelas pessoas que vão ver essa gravação, pelas pessoas que vão assistir no Spotify. Que o Senhor nos direcione, ilumine e nos ajude a não pararmos na falsa crença do esforço, onde quanto mais esforço eu entrego, mais dinheiro eu vou fazer, e quanto mais dinheiro eu fazer, mais esforço eu tenho que fazer. Não é isso. Em determinados momentos a gente faz isso, mas depois a gente melhora, a gente muda de marcha, e que venhamos ter esse entendimento. Cada um aqui venha ter esse entendimento e venha crescer muito e prosperar muito, pois esse é o natural. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. Repete isso aqui sempre. Desde novembro eu comecei essas lives dizendo que meu ano já tinha começado. Que eu tô bem na frente. Tô realizando coisas magníficas, tô fazendo coisas muito legais. Abri sociedades, possibilidades acontecendo, criei conexão com pessoas. As coisas estão indo. Eu quero que elas estejam indo para você também. Que esse seja o melhor ano da tua vida. O ano onde você faz coisas que você não estava fazendo antes. Vamos para cima. Conta comigo. Tamo junto. Um abraço. Fica com Deus. Que o Eterno abençoe vocês. Vamos nessa. Ó, você que é nova aqui, tem um destaque no meu perfil escrito podcast. Clica lá. Todas essas lives vão pro Spotify. Então você vai dirigir, vai lavar louça, vai treinar. Coloca. Sempre vai ter uma mensagem que vai valer para você, uma sacada no seu negócio, ou vai te dar motivação, tá bom? E todo dia, 5h22 da manhã, horário de Brasília, estamos aqui. Hoje eu atrasei bastante, tive um probleminha aqui, mas geralmente 5h22, 5h30, tá bom? Tamo junto, vamos nessa. Tchau, tchau.